Uma boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma reunião de estudos. Esperamos que possa ajudar quem quer que esteja ouvindo, né? Seja encarnado ou desencarnado, né? Que de alguma forma as reflexões que aqui surgirem possa chegar até os nossos corações, né? Ajudando a transformar um pouco os nossos sentimentos, né? Nossa reunião é uma reunião que faz parte da Casa Espírita de Caiana, Eduardo Chapoprevô, que sempre acontece às terças-feiras, às 19h30. E assim que as coisas melhorarem um pouco, né, nós estaremos lá nos reunindo presencialmente. Cheguei até a pensar em propor para o grupo que nós retomássemos, né, com os nossos encontros presenciais, assim como vai acontecer com a Casa Espírita de Caiana. Mas, tendo em vista que são poucos participantes, né, e a maior parte dos participantes fazem parte do grupo chamado grupo de risco, né, acima de 60 anos, eu acho que, por hora, né, eu acho que é interessante que a gente continue nos reunindo aqui virtualmente. Mas isso é apenas a minha opinião, tá? Se os participantes do grupo aí tiverem uma opinião diferente, eu acho que a gente pode dialogar, conversar e tentar chegar num consenso sim, ok? Bom, gostaria muito, meus irmãos, que hoje, se é que nós conseguimos gerar alguma vibração positiva, acho que sim, né? Sempre que paramos para encontrar e falar de Jesus, é uma promessa dele de que ele estaria presente, então se ele está presente é algo muito positivo. Gostaria que as nossas energias, nossas vibrações pudessem chegar até o nosso amigo Marquinhos, que desencarnou, né, ontem, ou antes de ontem, eu confesso que eu não sei qual horário foi, mas enfim. Que ele possa estar recebendo, né, as nossas vibrações de muita paz, de muita tranquilidade, de muita serenidade, né? E que essas vibrações também possam chegar até a Mariana, aos seus filhos, o Jim, o Marcos, né? E que Jesus possa estar ao lado deles nesse momento, ok? Bom, hoje nós vamos estar estudando um texto cujo título é Mortos, que a nossa irmã Rosi leu por nós. O versículo está lá em Lucas 9:60, que diz assim: Disse-lhe, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Antes da gente estudar especificamente o texto, eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 457 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Nesse caso, é uma pergunta, né, dentro da mesma pergunta. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que o fazer a essa mesma pessoa depois da sua morte? Kardec pergunta. Resposta: certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Por que eu quis trazer, meus irmãos, essa questão para iniciar o nosso estudo? Esse versículo que eu acabei de ler, está lá em Lucas 9:60, ele faz parte de um conjunto de versículos que vamos, inclusive, estudar na próxima semana, um desses versículos também, em que Jesus, ao entrar em contato com algumas pessoas, com alguns discípulos, né, ele, como espírito puro que é, muito mais do que qualquer espírito, como disse a questão aqui, porque a questão do Livro dos Espíritos não fala de espíritos puros. Kardec pergunta os espíritos.
Então, se os espíritos podem muitas vezes nos conhecer mais profundamente do que nós mesmos, imaginemos Jesus como espírito puro. Sempre que uma alma encarnada se aproximava, ou desencarnada, se aproximava de Jesus, ele reconhecia ali, conseguia puxar toda a ficha individual do indivíduo, com todas as suas dificuldades, com todas as suas potencialidades, né? É isso que fez, ao meu ver, que Jesus olhasse para Pedro, por exemplo, e não enxergasse o Pedro pescador de peixe. Já enxergava o Pedro pescador de homem. É o que fez com que Jesus olhasse para Paulo e não enxergasse o Paulo perseguidor dos cristãos, mas enxergasse o Paulo vaso escolhido para divulgar o seu evangelho. É o que fez Jesus olhar para João, um jovem rapaz, e não enxergasse ali apenas um jovem com todas as suas fragilidades, dificuldades, dúvidas, mas que enxergasse o João evangelista, que tomaria conta da sua mãe, que seria responsável por escrever um dos evangelhos, e também depois o Apocalipse. Então Jesus, ele nos conhece profundamente. Então, quando alguma dessas pessoas tinham contato com Jesus, Jesus já sabia muito bem do potencial que existia em cada um deles. É interessante observar que especificamente com esse indivíduo que Jesus trava esse diálogo nesse versículo que nós estamos estudando, um pouco antes, no mesmo versículo, olha o que está aqui, no versículo 9:59, o anterior. Jesus estava conversando com algumas pessoas. Então ele diz assim: disse a outro, né? Uma outra pessoa: segue-me. Ou seja, Jesus fez o convite, mesmo sabendo que esse indivíduo ainda tinha uma possibilidade gigantesca de não aceitar o seu convite. Jesus nunca desiste de nós. Ele sempre nos oferece uma oportunidade de, através do nosso uso do livre-arbítrio, de tomar uma decisão em direção a Ele. Então ele faz o convite: segue-me. Ele, porém, disse, o discípulo: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Olha a pergunta aqui, olha a afirmativa que o discípulo faz para Jesus. Me permite primeiro enterrar meu pai? Jesus disse a ele, aí vem o versículo: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Muito interessante esse diálogo, né? É Jesus ali olhando para aquele indivíduo, auscultando no mais íntimo da alma daquele indivíduo as suas dificuldades e as suas potencialidades. Talvez acreditando que 1% dele pudesse agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes, propõe: segue-me. Mas aí entram as inúmeras justificativas para as nossas imperfeições. E ele pede: Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. E Jesus fala: deixa que os mortos cuidem de enterrar os mortos, né? Mas se a gente pegar só essa frase, só esse versículo em que o discípulo pede a Jesus para ir enterrar o seu pai, e Jesus fala com ele: deixa que os mortos cuidem de enterrar os seus mortos, parece uma coisa até malvada, né? Uma coisa até ruim, né? Poxa vida, o sujeito não pode nem enterrar o seu pai, né? Para seguir Jesus eu tenho que negar de enterrar o meu pai? É isso que Jesus está propondo? A gente sabe que não, não é verdade, meus irmãos? Allan Kardec, porque passagens como essa tem algumas nos evangelhos, e Allan Kardec
tratou desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 23. No capítulo 23, em que ele intitulou, o título do capítulo é interessante, Moral Estranha. Porque tem algumas passagens, Kardec tratou de algumas aqui, que parecem realmente uma moral estranha. Quais são essas passagens que Kardec tratou? Quem não odeia seu pai e sua mãe, né? Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, não deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, que é o que nós estamos estudando, né? E não vim trazer a paz, mas a divisão. Então essas são passagens, né, em que Kardec estudou e deu como título a todas elas moral estranha, né? Porque soa estranho vindo de um espírito puro, como Jesus, dizer alguma dessas coisas que dizem que ele disse, não é verdade? Cabe ressaltar aqui, já comentei isso em outras oportunidades, mas é bom sempre a gente frisar que as notícias que a gente tem de Jesus vieram através dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Depois vem Atos dos Apóstolos, né, que dizem que foi escrito por Lucas também, tem algumas cartas, né, de João, de Pedro e o Apocalipse. Bom, desses 4 evangelistas, meus irmãos, só 2 conheceram pessoalmente Jesus, que foi Mateus e que foi João. Lucas, que a gente está estudando, e Marcos não conheceram pessoalmente Jesus. Então, por mais que o povo hebreu tenha uma força extraordinária de contar as suas histórias, que é algo inerente à cultura do povo hebreu, eles são capazes de contar a mesma história num rigor extraordinário. Por mais que isso tenha acontecido, é evidente que algumas palavras podem não ter sido ditas, não é verdade? Se eu contar uma história aqui agora, se você for recontar essa história, logo em seguida você já conta essa história com o seu colorido, né? Com a sua visão. Imagine isso sendo contado 30, 40, 50 anos depois. Que os evangelhos foram assim, né? Tem gente que acha que Jesus ia falando, a pessoa ia escrevendo. Não, isso não existia. Não é verdade? Eles foram escritos muito tempo depois, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas vamos lá, vamos ver o que Kardec nos diz sobre essas passagens bíblicas que parecem, que soam estranho, que ele chamou de moral estranha. Entre elas está o versículo nosso de estudo. Lá no capítulo 23, no item 3, tem um parágrafo que fala assim: a língua hebraica não era rica. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? E havia muitas palavras com vários significados. Então, olha só, Kardec teve esse cuidado, né, de nos ensinar isso. Vamos ter cuidado. Às vezes, como o hebraico era muito pobre, ou seja, uma palavra significa um monte de coisas, pode ser que na tradução ocorra uma traição à ideia inicial de quem pronunciou a palavra, né? Então tem que ter esse cuidado. Ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e uma revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, ou seja, quando ele está lá, que a criação ocorreu em 6 dias, a palavra dia não tem a mesma concepção que tem para nós aqui, como 24 horas. É um período de tempo qualquer, né? Então Kardec tratou disso para a gente, né? Nos ensinando a estudar o Evangelho, né? Porque se tivesse aqui numa outra obra, não, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, não, está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. É preciso, aliás, ter em conta que os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas, Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia, né? Então, estudar o Evangelho e buscar conhecer os costumes daquela época, como a gente tem feito nos nossos estudos, é importante por isso,
para que você não desvie muitas vezes o significado e busque compreender qual é o significado daquela expressão ou daquela palavra naquele contexto histórico, né? Fiz questão de citar isso aqui, primeiro porque faz parte do versículo que nós estamos estudando, e segundo porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mais na frente, Kardec diz assim, olha só, que podem significar essas palavras, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? É Kardec respondendo para a gente, né? Vamos ver o que Kardec respondeu? As considerações precedentes, que é o que eu acabei de citar, mostram primeiro que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Ou seja, a gente não pode imaginar que Jesus estava censurando aquele indivíduo de enterrar seu pai, sendo que Jesus mesmo diz que é um dever filial cuidar daqueles que estão mais próximos de nós, né? Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Só quem acessou esse conhecimento um pouco mais completo do que é o plano espiritual ou do que é a vida espiritual consegue compreender uma passagem como essa. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O que é morrer, né? O que é morrer? Emmanuel vai nos ensinar isso ao longo do texto. Mas a gente pode adiantar aqui que muitas vezes a gente confunde, né, as coisas. Se você dá aquele peso gigantesco que nós damos à morte, é evidente que a morte ela é sentida, é uma separação momentânea, mas é uma separação, né? A saudade, sentir saudade do outro, isso é fundamental, é filho do amor, né? Mas estar aqui é muito mais difícil, na maioria das vezes, do que estar desencarnado, né? A gente tem que ter essa concepção também. As dificuldades aqui são muito grandes, a começar pelo corpo físico em que nós estamos encarcerados nele, né? O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito e de ensinar o reino de Deus. Esse é o significado dessa passagem. Era isso que Jesus queria dizer, né? Não fique preocupado com as questões puramente materiais. Se preocupe um pouco mais com as questões espirituais. É um convite que Jesus nos fez a esse indivíduo há 2000 anos e continua nos fazendo, né? Que peso que você dá às questões materiais em comparação com as questões espirituais? A gente separa essas duas coisas, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Tudo uma coisa só. Mas qual a quantidade de energia que você deposita nas suas preocupações materiais? E qual é a quantidade de energia que você deposita nas questões espirituais? Eu me fazendo essa pergunta com uma certa seriedade, eu confesso que eu fiquei assustado com a resposta. Porque a gente realmente dedica muito mais energia. E volto a dizer, você pode estar no seu ofício, no seu trabalho, exercendo aquilo de uma maneira com muita espiritualidade. Você não tem que estar indo a uma casa espírita para exercer espiritualidade, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A oportunidade de estar numa casa espírita é para que você conheça um pouco mais esse mundo espiritual e possa trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida. Mas exercer espiritualidade é nas menores coisas da nossa vida, não é verdade? Então, eu quis trazer essa contextualização do versículo para ficar mais fácil um pouco o entendimento do texto. Então, esse versículo disse-lhe, desde que os mortos enterrem seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, né? Que parece algo estranho, Kardec vem nos ensinar. É uma moral estranha
estranha até enquanto você não conhece o significado mais profundo de algumas palavras que Jesus quis dizer. Sempre que você lê alguma coisa na Bíblia que aquilo soa estranho, lembra desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, vai lá, busca lá, quem sabe você vai encontrar uma resposta para o significado daquela fala, ok? Vamos ao texto de Emmanuel agora? Emmanuel começa o texto assim: há sempre numerosos mortos, só um minutinho, meus irmãos, em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Então, Emmanuel já começa dando o tom aqui. Nós encontramos com mortos todos os dias. Mas, Juliano, eu não vou no velório todo dia, eu nem gosto de ir em velório e tal. Mas será que é isso? Como Jesus e Kardec vem nos ensinando que significa a morte realmente? Será que o significado dos mortos é esse entendimento, aquele que voltou para o plano espiritual? Será que são eles que estão mortos, né? Vamos dar sequência aqui no texto de Emmanuel. Mortos que jazem muito mais impassíveis que os outros, aqueles que por vezes julgais sentenciados à cinza e à separação. Então, a Emmanuel aqui respondeu, né? Nós encontramos com mortos e conversamos com eles quase todos os dias. Tem dias que nós estamos mortos. O nosso desafio é não ficar muito tempo dentro desse nível de mortalidade. Em que situação que nós podemos ser considerados mortos, como vem nos ensinar Emmanuel? E aí ele vem citando algumas situações, tem mais um monte, citou apenas algumas. Ele coloca aqui, ó: há usurários inermes em túmulo de ouro. Então, quantas pessoas e quantas vezes nós mesmos nos preocupamos com o acúmulo das riquezas, né? Com a usura, com aquela coisa de acumular e ter tudo para si. Você está sendo um morto naquele momento. Você está morto naquele momento. Há dominadores da carne, encerrados em sarcófagos imponentes de orgulho falaz. Os poderosos, né? Quantas pessoas buscam o poder a todo custo? Será que essas pessoas não estão buscando a morte às vezes, né? Há juízes inumados em covas de lama. Eu lembro que há um tempo atrás, eu era menino, sempre que falava de um juiz de direito mesmo, a profissão de juiz, né? A gente tinha, assim, né, uma profunda reverência e respeito. Não, uma pessoa que estudou bastante, muito preparado para estar ali, tem uma função muito séria e muito complicada de sentenciar ou não a vida de uma pessoa. Mas hoje a gente fica vendo, né, quantos juízes aí envolvidos em corrupções, né, então são mortos. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma. Legislador é difícil até não falar. São os nossos vereadores, deputados, né, senadores, governadores, presidentes. E a gente vê a cada dia escândalos e mais escândalos sendo apenas demonstrados, né? Isso já acontece há bastante tempo. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus de simonia, né? Quantas pessoas que buscam, vendem aí. Outro dia um amigo meu falou comigo que tem gente vendendo máscara invisível ungida. Pensa bem, gente, eu falei, não é possível. Né? A questão da simonia, que é essa venda de coisas espirituais, ganhar dinheiro com questões espirituais, com vendas, é o comércio em torno do sagrado, né? O comércio em torno daquilo que deveria ser imaculado, né? E administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Há jovens mortos no vício, né? De ver a nossa juventude hoje aí completamente perdida, nunca tivemos tanto índice de suicídio entre os jovens como temos atualmente, porque vão buscar a felicidade naquilo que eles acham aonde vão encontrar, e muitas vezes é no vício, e ao se deparar com ele e não encontrar essa felicidade, eles não suportam a própria vida. Mas na verdade eles estavam mortos há muito tempo. E velhos amortalhados no frio do desencanto.
a velhice, né, a pessoa chegar na idade mais idosa, ela muitas vezes ela perde o encanto da vida. Eu fico muito feliz em participar desse grupo, vocês me ensinam muito. Então, tem pessoas um pouco mais idosas, né? E que tem ali aquela alegria de viver, aquela busca pelo conhecimento. Quantas pessoas que se entregam achando que já estou perto de morrer, então não tenho muito o que aprender mais, não tenho muito o que fazer de novidade em minha vida. Somente a consciência do espírito imortal será capaz de fazer com que essa pessoa pense diferente. Somos todos crianças espirituais. Ah, mas eu vou desencarnar daí a pouco. Que problema há nisso? Todos vamos desencarnar. Todos temos já um bilhetinho no nosso bolso com dia, data e hora do desencarne. Então aproveitemos a nossa oportunidade até o último instante de estarmos aqui. Essa oportunidade difícil, penosa, que é estar encarnado, mas preciosa ao mesmo tempo, né? Então não podemos perder essa oportunidade. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença. Quantas vezes você conhece uma pessoa muito inteligente, capaz de fazer conexões intelectuais extraordinárias, né? Mas totalmente indiferentes à dor do outro, são mortos. E heróis cristalizados em ataúdes de medalhas faiscantes, né? Pessoas que buscam a exposição, que buscam o tempo todo, a medalha nesse sentido, né? Buscam aparecer, que buscam destaque, a palavra seria, buscam destaque, né? E ficam ali escravos daquela busca, são mortos. E aí mais embaixo, Emmanuel nos diz assim: se proclamardes a verdade para essas almas cadaverizadas no esquecimento da lei divina, desponder-vos-ão com a inércia, olha só, hein? Com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Quando nós estamos assim, ou quando a gente se depara com pessoas assim, e você tenta proclamar a verdade da vida, do espiritual para essas pessoas, normalmente o retorno será, Emmanuel aqui está deixando claro, a inércia, ou seja, não vão sair do lugar. A ironia, né? O sarcasmo, a imobilidade e a negação. Então esse é o efeito de tentar levar muitas vezes a verdade para essas pessoas. Isso nos leva a cruzar os braços? Não, porque todo mundo tem momentos assim, né? Às vezes a pessoa está ali, você vai insistindo, quem sabe chega um momento que ela desperta e ela acorda para as verdades espirituais, né? Emmanuel pega pesado aqui agora, ó. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou o Senhor as inesquecíveis palavras: deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, as pessoas que vão cuidar, é uma lei de sintonia, daqueles que não querem saber em nada das questões espirituais, muitas vezes são pessoas que também têm essa mesma afinidade, né? Procuremos, pois, a vida. Procuremos a vida. E aqui eu anotei assim, procuremos aqueles que buscam a vida. Procure se unir, se vincular a pessoas que buscam a vida, que já enxergaram nas verdades do Cristo o caminho, a verdade e a vida, não é? Descerrando o nosso coração ao trabalho constante do bem infinito, porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida imperecível com a eterna libertação. E o que é eterno em nós, meus irmãos, é a nossa capacidade de aprender, como disse aqui, ó, só aquele que aprende e ama. Então, o que é eterno? É a nossa capacidade de aprender e o exercício desse aprendizado, transformando ele a cada dia em amor dentro de nós, né? Então, eu acho que é isso que tinha para a gente poder falar um pouquinho aí, né? Muitas vezes temos uma postura de mortos e convivemos com diversos mortos no nosso dia a dia.
Saibamos reconhecer, saibamos nos posicionar e saibamos identificar em nós momentos em que estivermos assim, para podermos fazer o caminho de volta e seguir a vida, seguir o bem, seguir a aprendizagem, seguir o amor. Não é verdade? Forte abraço a todos aí. Era essa reflexão singela, bem simples, que a gente gostaria de trazer para a noite de hoje. Esperamos aí os comentários dos nossos amigos e até a semana que vem, se Deus quiser.